Boa noite, graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida nessa noite, noite de quarta-feira. Quero desejar a bênção de Deus na sua vida, quero desejar tudo de bom na sua vida, que Deus esteja a estender a sua poderosa mão sobre você e abençoar a sua vida. Dou graças a Deus porque Deus tem sido conosco, Deus tem a cada dia tomado conta de nós e nos abençoado. A você que nos ouve nesse momento, que Deus abençoe aos nossos irmãos da Igreja Batista, aqui de Ibiara, aos nossos irmãos que estão aí de outras igrejas, nossos irmãos que estão por todo o Brasil. Quero começar nesse momento falando para você que Deus é bom e Ele continua sendo bom. Meu abraço a você nessa noite e muito obrigado pela sua audiência, obrigado a você que está nos ouvindo nessa noite. Quero trazer uma palavra abençoada para você nessa noite, aqui das Escrituras Sagradas. Eu sou o pastor Roberto Basílio, aqui da Primeira Igreja Batista em Ibiara, sou pastor da Convenção Batista Brasileira, pertenço à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Paraíba. Às vezes eu começo aqui e não me apresento, muita gente talvez esteja ouvindo agora e algumas pessoas perguntam: quem é esse cidadão? Pastor Roberto Basílio, aqui da Primeira Igreja Batista de Ibiara, certo? E quero desejar a você muitas bênçãos, como já falei. Eu quero trazer uma palavra abençoadora, estimuladora para a sua vida hoje, uma palavra que leve você a refletir, né, no poder de Deus na sua vida, naquilo que você tem feito, na servidão ao nosso Deus. Quero falar sobre enfrentando o gigante. E começo perguntando a você nessa noite: será que algum gigante tem se levantado na sua vida? Você tem enfrentado algum gigante? Você sabe muito bem que gigantes a gente traduz por problemas. É claro que nós dificilmente enfrentaremos um gigante secular, um gigante como no sentido literal, como Davi enfrentou. Mas os nossos gigantes são no sentido figurado. Os gigantes significam problemas, dificuldades na vida. Eu quero ler uma palavra aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, hoje eu quero fazer uma leitura um pouco mais longa do que de costume, né? Eu tenho sempre pregado com base em um versículo, mas hoje eu quero fazer a leitura de vários versículos aqui. Primeiro eu quero ler 1 Samuel do capítulo 17, versículo 1 ao 11, e depois vou ler mais outros versículos aqui alternadamente. Primeira leitura dessa noite, em 1 Samuel, capítulo 17, versículos do 1 ao 11, diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, que no termo de Damim. Porém Saul e os seus homens e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, ou seja, de lá e de cá. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e chamou as companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Agora o versículo 26 do mesmo capítulo, do capítulo 17, o versículo 26, diz assim: Então
Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudos, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós bendizemos o teu nome nessa noite, pedimos ao Senhor que nos abençoe e nos dirija na tua palavra. Fale ao nosso coração, fale ao coração dos teus servos que agora estão, a Deus, a ouvir essa palavra, que estão nesse momento, ó Deus, sintonizados, ouvindo essa palavra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe também aqueles que ouvirão posteriormente. Pai querido, fale aos seus corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Continuando com a reflexão da palavra de Deus, eu, lendo essa palavra, me vem ao pensamento os gigantes, né, como eu falava antes, que nós enfrentamos no dia a dia. Por isso intitulei essa mensagem Enfrentando o Gigante. E é claro que nós enfrentamos muitas dificuldades, mas eu queria destacar algumas coisas aqui na introdução, algumas coisas que aconteceram com Davi aqui, para a gente poder mastigar um pouco essa mensagem. Eu queria que você prestasse atenção a alguns destaques aqui. Primeiro, Davi, ele apresentou-se para enfrentar o gigante. Primeira coisa que aconteceu, Davi apresentou-se para enfrentar o gigante. Segundo, Davi não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Terceiro, o Senhor, Deus, estava com Davi. Em quarto, Davi não temeu, ele apenas confiou. Davi não temeu, ele apenas confiou. E quinto, ele obteve vitória. Então são alguns destaques aqui, nós vamos ver nessa mensagem, mas eu queria que você já começasse pensando nisso. Davi apresenta-se para enfrentar o gigante, ele não estava sozinho, Deus estava com ele, ele não temeu, ele apenas confiou, ele obteve vitória. Então vai trazendo essas coisas para a sua vida, começa já trazendo esses pontos aqui para a sua vida, que eu acredito que você já vai entrando aqui na palavra, já vai começando a ser vitorioso ou vitoriosa, tá certo? Em algumas etapas da nossa vida, alguns gigantes têm se levantado, ou se levantarão, né, no futuro, amanhã, depois. E sempre que esses gigantes se levantam é para afligir. Assim como ele se levantou para afligir os soldados do exército de Saul, eles podem se levantar contra nós. Eles podem se levantar para nos afligir, para nos causar pânico, para nos causar medo, para nos fazer enfraquecer. E nós, será que estamos prontos para enfrentá-lo? Será que nós estamos preparados para enfrentar esses gigantes quando surgirem? Eu quero que você raciocine comigo que com Saul estavam ali um grande exército, milhares e milhares e milhares de homens, tá certo? Além do rei Saul, estava com ele seus generais do seu exército, seus capitães e todos os soldados do exército. Eram milhares de soldados, mas naquele momento ninguém ali no meio daquele exército, nem Saul, nem os seus generais, nem os seus soldados estavam prontos para enfrentar o gigante. Interessante é que eles surgirão. Talvez naquele momento eles não esperassem que fosse sair aquele gigante do meio do exército inimigo. Estava de um lado o exército de Saul, né, que era o povo de Deus, e do outro lado o exército dos filisteus. E eles estavam para se enfrentar. E eu quero que você entenda que naquele momento
o exército de Saul estava pronto para enfrentar todo um exército filisteu que talvez fosse muito mais numeroso do que ele. Eles estavam prontos para enfrentar o exército, mas não estavam prontos para enfrentar o gigante. Eu quero que você entenda o que significa isso. É que muitas vezes nós estamos preparados para uma coisa. Nós estamos muitas vezes preparados para uma coisa natural, para uma coisa que está ao nosso alcance. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para enfrentar algo que surge de repente. Algo que surge inesperadamente. Naquele momento o exército estava pronto para enfrentar o outro exército. Um estava de lá, outro de cá. E ambos estavam para se enfrentar ali no vale. Mas, quando o gigante sai do meio dos filisteus, que sai à frente para enfrentar o povo de Israel, que ele manda que eles encontrem um homem corajoso dentre eles para pelejar contra aquele gigante, ninguém estava preparado. Mais uma lição que eu queria que você aprendesse nessa noite. Muitas vezes, quando nós estamos com o exército todo, com muita gente à nossa volta, nós não pensamos do perigo que está pela frente, porque nós somos muitos. Mas quando estamos sozinhos, fica mais difícil, mesmo que seja um gigante apenas. Já pensou nisso? Que sozinho é mais difícil de ir? Essa é uma lição que eu tiro desse texto. Antes de começar a refletir mais um pouquinho, eu já queria pensar nisso com você. Quando você está junto, por isso que é importante a igreja. Por isso é que é importante estarmos juntos. Né? Porque quando nós estamos sozinhos, fica difícil de enfrentar até um gigante. Nenhum dos soldados de Saul, sendo que fosse individualmente, nenhum deles tiveram coragem de sair para enfrentar Golias ali naquele vale. Pois bem, será que estamos preparados para enfrentar quando surgir o gigante, para nos encarar? Se queremos enfrentá-lo e se queremos vencê-lo, nós precisamos saber algumas estratégias. Precisamos conhecer algumas estratégias que eu quero estar trazendo para você hoje aqui, dentro do livro do 1 Samuel. Com alguns textos que vão nos ajudar. E eu queria que você refletisse bem comigo. Então, em primeiro lugar, eu queria estar dizendo a você e refletindo junto com você de que para estarmos preparados para enfrentar, seja quaisquer dificuldades ou gigantes que surgirem, nós primeiro precisamos ter uma vida que agrade a Deus. Precisamos ter uma vida que agrade a Deus. Quando nossa vida agrada a Deus, quando nós estamos de fato agradando ao Senhor, nós temos certeza que Ele está conosco. Quando nós estamos fazendo as coisas que são de acordo com Ele, nós sabemos que podemos contar com Deus. Então, a primeira coisa, se nós queremos de fato estar preparados para enfrentar os gigantes que surgirem, sejam na escala natural ou na escala no âmbito espiritual, primeiro precisamos ter uma vida que agrade a Deus. Tá certo? Uma vida que agrade a Deus. Então busquemos agradar ao Senhor. Busquemos andar de tal forma que Deus se agrade de nós. Para que nós possamos enfrentar as dificuldades confiando que Ele vai nos ajudar e nós venceremos. Tá certo? Comece confiando no Senhor, mas tenha uma vida que agrade a Ele, para que Ele se agrade também de você. Em segundo lugar, nós não devemos olhar para o tamanho do problema, nós não devemos olhar para o tamanho do gigante. Tá certo? Qual é o tamanho do problema que você tem enfrentado? Eu não quero nem saber. Porque quando nós olhamos para o tamanho do gigante, o tamanho do problema, o que é que acontece? Quando nós olhamos para o tamanho dele, então, nesse momento, ele se torna maior. Quando nós começamos a olhar para o tamanho do gigante, ou do problema, ou, digamos, o tamanho do inimigo, e nós começamos a dizer que ele é grande, que ele é forte, o que é que acontece? Nós começamos a valorizá-lo e ele começa a crescer e ficar maior do que nós. Sabe, nós não podemos, de maneira alguma, caminhar para a vitória se nós começarmos a olhar para o tamanho do problema. Entende?
não adianta querer lutar se estamos olhando para o tamanho da dificuldade. Nos dias de hoje, domingo eu estava falando sobre ânimo, sobre uma vida com ânimo, né? Jesus nos manda ter bom ânimo. E eu creio que para enfrentar os trabalhos, os problemas, as dificuldades de hoje, nós precisamos ter esse ânimo para não olharmos para o tamanho da dificuldade, para o tamanho do problema. Para onde olharemos? Para o tamanho do Deus que temos ou para o problema que está à nossa frente? Precisamos refletir muito nisso. Algumas pessoas, elas querem partir para uma luta, né? Para uma batalha. Mas antes de começar a luta, elas já estão pensando no tamanho da dificuldade que vão enfrentar, no tamanho do problema que vão enfrentar. Começam a pensar, será possível, não será possível? Será que eu vou vencer? Será que eu não vou vencer? Ah, o problema é grande, é maior do que eu. Então, qual o tamanho da dificuldade que você tem enfrentado? Isso não é o mais importante. O mais importante é olhar para o tamanho do Deus que nós temos e caminhar para cima do problema, para cima do gigante, sem esquentar com o tamanho dele, senão nós iremos fraquejar. Lembre-se, quem sai para a batalha olhando para o tamanho do inimigo, já está andando basicamente meio caminho para a derrota. Nunca saia para uma guerra olhando para o tamanho do inimigo. Primeiro, saiba que você tem um Deus que é maior do que qualquer inimigo. Segundo, você está pronto para lutar porque Deus te dá forças. Então, não olhe para o tamanho do gigante. Tá certo? Em terceiro lugar, não se preocupe com o descaso dos outros. Eu queria voltar a um texto, eu estava falando agora em não olhar para o tamanho do gigante. Eu queria ler um texto com você, eu já li esse texto, mas eu queria ler mais uma vez. Eu queria que você entendesse o que aconteceu aqui. No capítulo 17, o versículo 26, nós sabemos que logo no início aqui, o gigante Golias saiu ali do arraial, ele saiu para o meio do vale e ele começou a afrontar o exército de Israel. E todos os homens que estavam com Saul estavam com medo do gigante, olhando para o tamanho dele, dizendo ele é grande, ele é valente. Mas eu queria que você refletisse comigo no que Davi disse quando Davi chega, um garoto de 17 anos aproximadamente, que não foi selecionado para o exército de Israel porque não tinha idade nem tamanho, nem preparo. Veja bem, um garoto de mais ou menos 17 anos, que não foi convocado, não tinha sido convocado para o exército porque era muito novo, porque era muito fraco e porque não tinha preparo para uma guerra. Então chega esse garoto chega agora no arraial ali de Israel e todo mundo estava com medo. Agora veja no versículo 26 do capítulo 17 o que esse garoto diz. Um garoto que aos olhos humanos não tinha preparo para servir o exército. Não tinha estatura, sabe? Não tinha estatura, não tinha preparo, nem tinha idade para servir o exército de Israel. Mas veja quando ele chega no meio do exército, no meio do arraial, como menino de recado, o seu pai tinha mandado ele levar algumas coisas, queijos e algumas coisas para os seus irmãos, né, e para o chefe, né, um dos generais do exército, para agradá-lo. E ele vai como menino de recado ali. Mas veja no versículo 26 o que ele diz. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluia! Quem é, pois? Quem é ele? Quem é esse gigante que agora está enfrentando o exército do Deus vivo? Sabe o que Davi queria naquele momento? Davi queria enfrentá-lo. Davi queria apenas enfrentá-lo. Davi quer saber o que é que iam dar a quem enfrentasse aquele gigante e vencesse. Ele não estava preocupado com o tamanho do gigante, nem com a força, nem com o poder daquele gigante.
Então ele se oferece, ele chega e se apresenta e diz: o que é que darão? O que é que vão dar? E a pessoa que vencer esse gigante. E o que é? E quem é esse gigante? Quem é esse filisteu? Quem é ele? Para enfrentar o exército do meu Deus, o exército do Deus vivo, me digam quem é. Como se ele dissesse, ele não estava fazendo pouco, ele nem caso nenhum desse gigante. É como se ele dissesse: eu não quero nem saber quem é esse cara. O que eu quero saber é que ele está enfrentando, ele está afrontando o exército do meu Deus e eu vou derrotá-lo. Foi assim que Davi pensou quando ele chegou no arraial ali. Veja, diferente dos outros. Então, ele não se preocupou com o tamanho do gigante. Ele se preocupou com o que o gigante estava falando. Ele se preocupou com a afronta que o gigante estava fazendo ali. Estava levando ao seu Deus, ao exército do seu Deus. Por isso, então, ele se oferece para enfrentá-lo. Olha, se Davi tivesse prestando atenção ao tamanho de Golias, será que Davi iria enfrentá-lo? Se Davi estivesse prestando atenção à força, ao tamanho do escudo, da lança, da espada, será que Davi iria enfrentá-lo? Por que eu faço questão de refletir e voltar nesse texto e refletir? Porque, queridos, nosso pensamento mediante os problemas, se nós temos um Deus que é poderoso, se nós temos um Deus que nós sabemos que Ele nos dá vitória, se nós temos uma vida que agrade a Ele, então, o que é um gigante perto de nós? Nós venceremos porque Deus está conosco. Então, tem pessoas que ficam se preocupando, gente, com o tamanho, com o problema. Tem pessoas que ficam se preocupando com a dificuldade, só reclamam, que o problema está grande, a dificuldade está grande, mas não se levantam para enfrentar o problema. Davi fez o contrário. Davi se levantou e quis saber o que se daria ao homem que enfrentasse aquele gigante. Davi em nenhum momento se preocupou com o tamanho do gigante. Entende? Então, em terceiro lugar, não se preocupe com o descaso dos outros. Não se preocupe se os outros estão fazendo pouco caso de você. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, por não entenderem a quem servimos, e nós quando chegamos que falamos do poder do nosso Deus, falamos alguma coisa positiva mediante algumas pessoas que são negativas, elas às vezes fazem pouco caso de nós, até riem de nós. E muitas vezes, por não estarmos preparados, nós desfalecemos, nós desanimamos, porque nós prestamos muito atenção no que as pessoas dizem. Ah, coitadinho, que nada, você não é tudo isso não, você não tem força, você não tem capacidade. Algumas pessoas usam de críticas, de descaso para conosco. Pode acontecer com você hoje ou amanhã. Mas, mediante a tudo isso, nós devemos permanecer firmes, sabe por quê? Porque é o nosso Deus que nos garante a vitória. É o nosso Deus que nos garante que seremos vencedores. Então, mediante a qualquer descaso, nós devemos dar a resposta de Davi. Davi, ele não se intimidou mediante o descaso, né, nem dos seus irmãos ou dos soldados do exército, nem mediante ao próprio gigante, que em algum momento fazem pouco caso dele. Aqui nas Escrituras, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, onde lemos, no versículo 28, há um texto que diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, e que desceste para ver a peleja. O irmão de Davi começa a criticar Davi, começa a dizer que Davi desceu ali para ver eles sofrendo, eles pelejando. É como se ele dissesse: eu desci aqui para rir de nós. Quem deixou aquelas pouquinhas ovelhas que tu estava cuidando? E o gigante, um pouco mais à frente, sabe o que o gigante diz a ele? Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha o descaso desse gigante também com Davi. Vem a mim, que eu darei
as tuas carnes, as aves e as feras do campo. Se Davi fosse dar ouvidos à voz do seu irmão, que estava lá no exército de Saul, com medo do gigante, se ele fosse dar ouvidos à própria ameaça do gigante, ele desistiria, ele jamais enfrentaria aquele gigante. Então, olha, Davi não se deixa intimidar, e Davi não desiste por causa do descaso dos outros. Davi não desiste em momento algum por causa do descaso. Então não se preocupe com o descaso das pessoas. Faça das críticas das pessoas uma montanha para você subir e ser vitorioso, ficar mais perto de Deus. Né? Tem um hino que diz isso, né? Cada pedra que jogava em mim eu fazia delas um monte, né? Para ficar mais perto de Deus. As pessoas, é claro que elas vão criticar, as pessoas elas vão chegar e vão fazer pouco caso de você, porque às vezes as pessoas não acreditam na capacidade que está em nós. Talvez elas olhem para a minha e a tua aparência e pensem que por causa disso, a aparência frágil, pouca estatura ou formosura, aí talvez achem que não somos capazes por causa disso. E se pensarmos assim, nós de fato iremos pensar assim: eu não sou capaz. Porque as pessoas estão dizendo que eu não sou capaz, eu não sou. Olha, quem deve saber se você é capaz ou não é o nosso Deus que está nos céus. Quem sabe se você é capaz ou não é Deus. É Ele que te dá forças para vencer. É Ele que te faz vencedor. Então quem sabe se você vai vencer ou não é Deus. Não são as pessoas que estão fora, não são as críticas, não são aqueles que fazem pouco caso de você. Fizeram um pouco caso de Davi quando Davi chegou ali, novinho, magrinho, sem estatura. Não era soldado do exército, porque ainda não tinha idade para se alistar. Não tinha tamanho, não tinha estatura, né? Melhor dizendo. Não tinha preparo para o exército. Por isso fizeram um pouco caso dele. Mas Davi não fez questão nenhuma. Ele em nenhum momento deu atenção às críticas nem ao descaso das pessoas. Em quarto lugar, não desista mediante as palavras persuasivas. Não desista mediante as palavras persuasivas. Você me entende? Olha, existem pessoas que são mestres ou mestras em persuadir-nos a desistirmos das nossas batalhas. Existem pessoas que são mestras em falar palavras negativas, em nos persuadir a desistir. Existem pessoas que elas são expert nisso, em nos fazer desistir das coisas. Eu me lembro que quando eu e minha esposa chegamos do Pernambuco, aqui em Conceição, algumas pessoas, às vezes até da própria família, disseram a minha esposa que ela não ia passar um mês no Evangelho depois que chegou em Conceição. Porque chegou no meio da família, porque chegou no meio das pessoas conhecidas, né? E minha esposa está com 9 anos, que chegou de Pernambuco aqui e continua firme. Ou seja, ela não foi persuadida por essas palavras. Quando eu entrei no Evangelho, algumas pessoas disseram para mim: olha, isso não é coisa para você não. Logo você. Rapaz, isso não é vida para você não. Mas eu permaneço aqui. Eu permaneço na luta. Eu permaneço crendo. Eu permaneço crente. Algumas pessoas me chamavam de pastor, me criticando. Eu acabava de entrar no Evangelho, nem Bíblia tinha. Me deram uma Bíblia sem capa, aí eu botei uma capa nela, eu mesmo produzi uma capa, fiz para ela, sabe? E disseram para mim que eu não ia aguentar muito tempo, disseram para mim, me chamavam de pastor. Lá vem um pastorzinho, sabe, me criticando. E me incentivavam a desistir. E hoje eu sou pastor. Hoje eu estou aqui, firme. Não foram as palavras persuasivas, nem as críticas, como falei anteriormente, que me fizeram desistir. Vão chegar para você e vão dizer para você que você não é capaz.
Vão dizer para você que você não vai conseguir. Vão dizer para você, olha, desiste disso. Por que você não desiste? Desista, não é possível, você não vai poder mais. Ei, quem sabe se você vai poder realizar qualquer coisa é Deus. Quem sabe do teu futuro é Deus. As pessoas podem ter dito para você, desista. Você não já sabe que você não vai conseguir? Você não já sabe que não é capaz? Desista disso. Mas quem sabe se você é capaz ou não é Deus. Não são as pessoas de palavras persuasivas, elas vão tentar persuadir você. Mas Deus é que sabe do seu futuro, Deus é que sabe o que Ele tem para te dar, Deus é que sabe se você vai vencer ou não. Então, antes de qualquer coisa, pesquise, consulte a Deus e confie na palavra de Deus. Não se deixe ser levado pelas palavras persuasivas. Se Davi fosse olhar para as palavras persuasivas, o próprio rei Saul, que era rei de Israel, chegou para Davi e tentou persuadi-lo a desistir. Sabe o que ele disse? Quando Davi chegou a Saul, Saul mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Aí Saul disse assim, contra este filisteu não poderás ir para pelejar, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Tu não poderás ir pelejar contra ele. Pois você é moço, é jovem, ou seja, é fraquinho, e ele é homem de guerra desde a mocidade. É como se ele dissesse, esse gigante já é escolado, é grande, é poderoso, já matou muitos homens e você é uma criança, não vá não. Você não vai vencê-lo, você não vai conseguir. Mas, sabe o que Davi disse a ele? A resposta de Davi, ela foi imediata. Davi, em nenhum momento, ele cedeu às palavras persuasivas. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 4, o próprio apóstolo Paulo, ele nos aconselha a não darmos ouvido a palavras persuasivas. Sabe? Capítulo 2, versículo 4 de Colossenses. Ele nos aconselha a não darmos ouvido a essas palavras persuasivas. É claro que pessoas irão tentar nos persuadir. E se formos persuadidos pelas pessoas negativistas, pelas pessoas que querem muitas vezes ver o nosso fracasso, e elas tentam nos persuadir a desistir, se nós formos nos deixar levar por essas palavras persuasivas dessas pessoas que já são derrotadas, e por isso elas querem que nós também sejamos derrotados, elas não querem que entremos na luta com medo de vencermos, porque elas já são derrotadas, e elas vêm nos persuadir, elas vêm tentar nos fazer desistir, mas o nosso Deus, sabe o que é que ele diz? Tem uma palavra muito interessante lá no capítulo 14 de Êxodo, onde o povo judeu, Êxodo capítulo 14, acho que versículo 15 por aí, o povo estava querendo desistir, estava chorando, murmurando, porque de um lado estava o Mar Vermelho, do outro lado os soldados do Egito, o exército do Egito, a persegui-los, e o povo estava ali murmurando, não sabia para onde ia, estava naquela correria, e Deus, mesmo em meio àquela dificuldade, de um lado o mar, do outro o exército egípcio. Sabe o que é que Deus diz a Moisés para dizer ao povo? Diga ao povo que marche. Amém? Diga ao meu povo que marche. Ou seja, que siga em frente, que vá. E Deus abriu o mar e o povo passou. Agora, será que você vai dar ouvido às palavras persuasivas, aqueles que querem fazer você desistir? Deus diz para você, o que é que ele diz? Marche, vá em frente, siga adiante, tenha ânimo e siga. As palavras persuasivas dizem, você não vai conseguir. Você não tem capacidade, você não é capaz,
Então você vai dar ouvido às palavras persuasivas ou à palavra de Deus que diz, vai em frente, siga. Deus sabe o melhor que Ele tem para nós. E se Ele nos manda ir adiante, é porque Ele sabe que nós seremos vitoriosos. Não deixemos nos levar pelas palavras persuasivas. Em quinto lugar, nós devemos nos vestir das armaduras de Deus, que são espirituais. Porque se nos vestirmos das armaduras de Deus, nós lutaremos e venceremos qualquer gigante. A palavra de Deus, ela nos adverte a vestirmos todas as armaduras de Deus. Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, você vai encontrar um texto falando sobre isso, mas eu acho interessante, é que Davi parece que já sabia disso, né? Davi parece que já nesse momento aqui no Antigo Testamento, muito tempo antes, né, de Paulo escrever aos Efésios, Davi parece que já sabia disso. Olha, Saul oferece a sua armadura quando ele tenta desanimá-lo, Davi não desanima de jeito nenhum. Então Davi oferece a sua armadura, diz, vista a minha armadura, já que você vai, então vista a minha armadura. E aqui nas Escrituras Sagradas, no versículo 38, do capítulo 17, diz assim, Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Aí no versículo 39, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse a Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ora, Saul estava com medo. Todos os soldados estavam de armadura, estavam de couraças. Agora, Davi resolve enfrentar o gigante e Saul resolve vestir sua armadura em Davi, a sua couraça, entregar a sua espada. Só que quando Davi experimenta, ele diz, isso é muito pesado para mim. Eu preciso ter agilidade, eu preciso enfrentar esse gigante, eu preciso ir para cima dele com tudo. Então sabe do que é que eu preciso agora? Eu não preciso dessas armaduras pesadas de Saul, não. Sabe o que é que eu preciso? Eu preciso das armaduras de Deus que são espirituais e elas não pesam. Elas são leves. Eu preciso das armaduras de Deus que são espirituais e não vão ser um fardo sobre a minha vida. Eu preciso das armaduras de Deus que são espirituais e vão me levar à vitória. Amém? Eu preciso das armaduras de Deus. Se você quer enfrentar a guerra, você deve vestir as armaduras de Deus. A couraça da justiça, como Paulo diz. Em Efésios capítulo 6... no capítulo 6 de Efésios, eu queria ler com você esse texto, é bem interessante. Capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Até aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. São das armaduras de Deus que você precisa. Você não precisa das armaduras humanas, você não precisa das carapaças, você não precisa das carcaças, você não precisa das couraças. Você não precisa de nada que não seja armaduras de Deus espirituais para enfrentar os gigantes que possam surgir na sua vida ou que tenham surgido na sua vida. A única coisa que você precisa para enfrentar essas potestades, para enfrentar essas dificuldades, esses gigantes, são das armaduras de Deus que são espirituais e que podem te levar à vitória. Amém? As armaduras de Deus, elas nos servem em todas e quaisquer circunstâncias, para enfrentar todo e qualquer inimigo. Se nós estivermos revestidos das armaduras de Deus,
nós teremos a capacidade de entrar em qualquer situação e sairmos de lá vivos e vitoriosos, em nome de Jesus. Então, devemos vestir as armaduras de Deus para sermos vitoriosos. Vista-se das armaduras de Deus. Elas sim garantem o sucesso na luta contra toda e qualquer potestade, contra todos os inimigos. As armaduras de Deus, porque as armaduras de Deus, as forças das armaduras de Deus, elas são ilimitadas. Elas protegem você em todos os momentos da sua vida. As armaduras de Deus, elas não são temporárias. A partir do momento que você busca as armaduras de Deus, você permanece firmes e elas permanecerão na sua vida. Revista-se dessas armaduras de Deus para que você seja vitorioso ou vitoriosa. E em sexto e último lugar, confie no poder do Senhor, pois assim como Ele nos ajudou com os problemas anteriores, Ele também nos ajudará contra o gigante hoje e amanhã e sempre. Confie no poder do Senhor, pois assim como Ele te ajudou nos problemas anteriores, Ele também te ajudará nos problemas que surgirem hoje, amanhã e sempre. Não foi só anteriormente. Lembre-se do que Deus já fez por você. Eu falei isso em outra mensagem domingo. Lembre-se do que Deus já fez por você e tenha ânimo. Lembre-se dos milagres que Ele já operou na sua vida. E se você se lembrar disso, confie que Ele já te ajudou. Portanto, Ele te ajudará agora, Ele te ajudará amanhã e Ele te ajudará para sempre. Quaisquer coisas que se levantarem contra você, querendo te derrubar, você vai passar por cima delas em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê assim? Qualquer coisa que passar na sua frente, você vai passar por cima delas como um rolo compressor. Pastor, mas é assim? Se você estiver vestido das armaduras de Deus, sim. Se você estiver com o poder do Senhor, sim. Porque o poder de Deus, ele é ilimitado. Deus, ele é soberano. Todas as coisas se sujeitam a Ele. E o poder dele sobre a tua vida te dará o poder para passar por cima de todo e qualquer gigante. Você vai passar por cima, sim, desde que você esteja agradando a Deus, desde que a sua vida, seja uma vida que você esteja confiando no poder de Deus e revestindo-se das armaduras dele. Então, confie que o Deus que te ajudou ontem, Ele te ajudará hoje, amanhã e para sempre. Confie nisso. Então, assim você passará por cima do gigante. Você enfrentará a dificuldade e passará por cima dela. Diga como Davi: quem é esse circunciso filisteu? Quem é esse filisteu incircunciso que está zombando do exército de Deus vivo? Eu irei e enfrentarei e derrotá-lo-ei. Então, queridos, quando o gigante ele chega para Davi, lá no capítulo 17 ainda de 1 Samuel, quando ele chega para Davi e ele zomba de Davi, e ele diz que daria a carne de Davi para as aves do céu e para as bestas do campo, Davi diz a ele, sabe o quê? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha a resposta de Davi. Sabe, quando Saul tentou desanimar Davi, sabe o que Davi disse a ele? Quando ele disse: você é menino, você é criança, e esse gigante já é acostumado com a guerra. Sabe o que Davi disse a ele? Davi disse: não, rei, eu estava no campo cuidando das ovelhas do meu pai, e veio o leão e o urso para tentar devorar as ovelhas que eu estava cuidando. E quando o leão e o urso vieram, eu peguei esse urso e esse leão e os matei e tirei as ovelhas da boca deles. Então, assim como Deus me ajudou a vencer o leão e o urso, Ele me ajudará a vencer esse gigante. Amém? Assim como Deus te ajudou a vencer no passado, assim como Deus te ajudou com os problemas anteriores, Ele te ajudará com os problemas de hoje e de amanhã.
e de depois de amanhã, e de depois de amanhã. Assim como ele ajudou Davi a vencer, a matar o leão e o urso, e recuperar as ovelhas do seu pai, Davi estava consciente que ele o ajudaria a vencer aquele gigante. E claro que nós sabemos a história de Davi e Golias, nós sabemos muito bem quem venceu aquela luta. Nós sabemos muito bem quem saiu dali vencedor. Porque ele confiou que Deus o ajudaria assim como já tinha ajudado. Creia na palavra do Senhor. Creia em Deus, creia no que Ele já fez por você anteriormente. E saiba, Ele fará do mesmo jeito ainda mais. Hoje, amanhã e depois de amanhã. E depois de amanhã e para sempre. Porque o Deus dos exércitos está contigo. O Senhor dos exércitos peleja com você. Assim como pelejou com Davi. Assim como estava com Davi, Ele está com você. Interessante é que Davi confiou no Senhor. Davi confiou em Deus e foi vitorioso. Davi enfrentou o gigante sem olhar para o tamanho dele e venceu. E você? Em quem você tem confiado? Para onde você tem olhado? Você tem olhado demais para o gigante, para o tamanho dele? Se você estiver olhando demais para o gigante, você vai ser derrotado. Me perdoe eu dizer isso, mas se você estiver olhando demais para o gigante, se você estiver olhando demais para ele, se você começou agora a ver o tamanho dele, a força dele, você vai ser derrotado. Mas eu tenho outra palavra para você, boa também, ou melhor que essa. Se você estiver olhando para o tamanho do seu Deus, para o poder que Ele tem, se você estiver olhando para o nosso Deus, você vai derrotar o gigante, em nome de Jesus. E para concluir, ainda que o gigante se levante, ainda que o gigante se levante contra você, não tema, pois o Senhor é contigo. Ainda que o gigante for maior, ou for grande, ou for maior do que você, o nosso Deus é maior do que ele. Ainda que o gigante se levante contra você, não tema, porque Deus é com você. Ainda que o gigante seja grande, o nosso Deus é maior do que ele. Por isso creia e vá à luta. Não tema. Olhe para Deus. Não se deixe levar pelas palavras persuasivas. Não se deixe levar pelas palavras negativas. Creia no Senhor e enfrente o gigante. Você vai vencer em nome de Jesus. Amém. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra nessa noite. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que abençoe cada pessoa que tem ouvido. Cada pessoa que vai ouvir ainda, ó Deus, que o Senhor abençoe através dessa palavra. Que essa palavra leve ânimo a esses corações, que tenha levado já, Senhor, força aos corações das pessoas que ouviram. Aqueles que estavam desanimados, que ganhem força no Senhor. Aqueles, ó Deus, que estavam fracos, ó Deus, que se fortaleçam na Tua graça e na força do Teu poder. Deus querido, abençoe as famílias, ó Deus, os casais, os lares. Abençoe cada pessoa que nesse momento está nos ouvindo, nos assistindo virtualmente, ó Deus. Cujas pessoas a Tua palavra tem chegado aos seus corações. Continue a falar-lhes, ó Deus, em todo tempo. E que deem ouvido à Tua palavra, ó Deus, porque ela salva. Ela é o auxílio, é o socorro bem presente. Porque o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso galardão. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que nos ouve. Aos nossos irmãos aqui da Igreja Batista, cada um, ó Deus, aos nossos irmãos espalhados, ó Deus, pelo Brasil, ó Deus, que dos nossos amigos que nos ouvem nesse momento, abençoe a cada um poderosamente, dê força, Senhor, a cada um para resistir aos dias maus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, e eu queria que você refletisse muito nela, que ela de fato traga bênção na sua vida, que você se fortaleça com essa palavra, que você venha a enfrentar os obstáculos que ocasionalmente surjam na sua vida, né? Que você tenha
ganhado aí um novo ânimo para enfrentar as dificuldades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer aos nossos amigos que estão nos ouvindo aí, participando dessa live. É muita gente, né? Catelima, Dora Silva, minha esposa, Valquíria, né? Lá do Pernambuco, lá de Recife, de Igaraçu, no Pernambuco, né? Valquíria, irmã Socorro Basílio, Dora Silva, já falei, Catelima, Luzinete Caboclo, a Francinaldo Caboclo, o pessoal lá do Polo, pessoal do França Leite, Luçandro, lá de Santa Inês, obrigado, Luçandro, Deus abençoe. Salomé, irmã Salomé, irmão Dedé Vieira, um grande abraço, que Deus abençoe a vocês grandemente. Rita Domingos, lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, minha amiga Rita, que Deus abençoe a sua vida, do seu esposo. Maria Galdino, um grande abraço, que Deus abençoe. Erivoneide Pedro, que Deus abençoe a sua vida. Meu amigo Magalhães, aqui de Biara, que Deus abençoe, secretário de administração da prefeitura, que Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Jacinto Noberto, nosso amigo Sargento Noberto, lá de Caicó, Rio Grande do Norte. Um grande abraço, Sargento, Deus te abençoe, né? João, que Deus abençoe, João aí, poderosamente. João botou aqui, João de Deus. Também sou de Deus, meu amigo. Um abraço para você. Martins Neto, que Deus abençoe sua vida também. Estamos felizes pela sua audiência, né? Você está ouvindo a palavra, que Deus esteja abençoado. Irmã Marli, Maria Marli Medeiros, lá de Caicó também. Um abraço, que Deus abençoe. Meu amigo Enildo dos Teclados. Muito obrigado, Enildo. Que Deus abençoe a você, a dona Lourdes, a sua esposa. Deus abençoe a vocês. Irmã Aroneide, obrigado, irmã Aroneide, a Evanísio aí, que Deus abençoe suas vidas. Irmã Maria Socorro, Basílio, já falei aqui, não é? Que está no ouvindo também. Jacinta Arruda, Jacinta, que Deus abençoe, viu? Lúcia Oliveira, um abraço, que Deus abençoe sua vida também, que está nos assistindo, está participando aqui dessa live. Meus agradecimentos a todos. Tem bastante gente. Franca, Milo, está nos ouvindo. Elias Luceno, um grande abraço, meu amigo Elias, que Deus abençoe sua vida grandemente. Deus esteja abençoá-lo poderosamente. E um grande abraço. Fabiana Veloso, Fabiana, que Deus te abençoe. Fabiana, lá de Conceição, lá do bairro Nossa Senhora de Fátima. Um grande abraço. Que Deus abençoe aos nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Que a bênção de Deus esteja sobre sua vida. Uma boa noite para você. Muita felicidade. Que Deus continue com você esses dias e que você continue enfrentando os gigantes e sendo vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Amém.